A paz do Senhor. Eu sou o professor Jonatas. Seja bem-vinda, minha irmã, bem-vindo, meu irmão, a mais uma aula aqui no nosso canal. Nós estamos estudando uma sequência de aulas sobre a escatologia bíblica. Na verdade, é um curso de escatologia. Lembrando que escatologia é a doutrina das últimas coisas. Essa doutrina nós estudamos eventos proféticos. Nós estudamos profecias que já se cumpriram e profecias que ainda vão se cumprir. Nessa aula eu quero falar sobre um tópico, o mistério da iniquidade. Leia comigo um texto na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Diz assim um texto: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo revela pelo menos duas verdades aqui nesse texto. Em primeiro lugar, ele chama de mistério da iniquidade. O que é esse mistério da iniquidade? É um ambiente, é um governo, é uma administração em que o pecado domina. Iniquidade é sinônimo de pecado. Iniquidade é transgressão, é um crime. Iniquidade, irmãos, é uma ofensa contra Deus, porque pecar é ofender o caráter de Deus. O pecado não surgiu no mundo, o pecado surgiu fora do mundo, no coração do querubim ungido. Só que o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Adão, ele abriu a porta de entrada para o pecado no mundo. E a partir daquele momento, começou a surgir o mistério da iniquidade que Paulo fala aqui. Tem um outro texto que Paulo também escreveu, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Perceba que Paulo fala que esses crentes estavam mortos nos pecados deles. Morte na Bíblia significa separação. Em grego é thanatos, que significa separar. O pecado separa o homem de Deus, como está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Porém, aquele que se entrega a Cristo, ele sai da morte para a vida. Antes ele estava separado de Deus, agora ele está em comunhão com Deus. Aí Paulo diz que as pessoas que estão mortas nos seus pecados, nos seus delitos, nesta condição de iniquidade, Paulo fala aqui no versículo 2 que essas pessoas estão seguindo o curso deste mundo. Essas pessoas estão seguindo as ordens do príncipe da potestade do ar. Um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Perceba que Paulo aqui, ele dá mais luz sobre esse mistério da iniquidade. Existe um curso pecaminoso. Existe um príncipe da potestade do ar. Existe aqui filhos da desobediência que estão seguindo este curso pecaminoso. Outro ponto, irmãos. Aquele que está em pecado, na linguagem de Paulo, está em trevas. Trevas significa duas coisas: cegueira e ignorância. A pessoa que está em pecado está em trevas, ou seja, ela está cega. Ela não vê a sua condição pecaminosa. Ela não vê que está caminhando para o inferno, para a ruína, para a perdição eterna. Ela está cega. E também está ignorante. Ignorante é quê? Ignorante às coisas de Deus. Ela não compreende as coisas de Deus. Ela não tem o Espírito de Deus. Ela não pode receber o Espírito de Deus porque está em trevas. E esse mistério da iniquidade que está operando no mundo, irmãos,
nesse momento que nós estamos vivendo, desde a ascensão de Cristo aos céus até o arrebatamento da igreja. Esse período é chamado de Era da Igreja. É um período em que a igreja ela é militante. A igreja ela está militando no mundo. A igreja está pregando o evangelho, anunciando a palavra, promovendo o reino de Deus no mundo. Mas, paralelamente, nós estamos também diante desse mistério da iniquidade. Tem pregador que fala assim mesmo: a igreja deve andar na contramão do mundo. Isso não é verdade, irmãos. A igreja não anda na contramão. Quem anda na contramão é aquele que vive no pecado. A igreja anda na verdade de Deus, no caminho, na verdade de Deus, de Cristo. É o mundo que está na contramão. E Paulo, ele fala algumas características dos homens que estão vivendo esse mistério da iniquidade. Leia comigo um texto na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. É interessante que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Das 13 cartas, ele escreveu para 7 igrejas e para 3 pessoas. E a última carta do apóstolo Paulo foi esta segunda carta de Paulo ao jovem pastor da cidade de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, Timóteo, um pastor novo, solteiro. E Paulo aqui escreve, na verdade, é uma profecia que Paulo escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Veja o que ele diz nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em outra versão, tempos trabalhosos. Paulo usa essa expressão últimos dias. O que é essa expressão últimos dias? Os últimos dias começou com a chegada de Cristo na terra e vai até a sua segunda vinda. Essa expressão últimos dias na Bíblia significa todo esse período, desde a chegada de Cristo até a sua segunda vinda. Aí Paulo diz que esses últimos dias são dias difíceis, dias trabalhosos, dias complicados. E ele vai dizer por quê. Aí ele vai falar aqui 18 características dos homens que compõem esses últimos dias. Perceba, versículo 2. Pois os homens serão egoístas, 1. Avarentos, 2. Jactanciosos, 3. Arrogantes, 4. Blasfemadores, 5. Desobedientes aos pais, 6. Ingratos, 7. Irreverentes, 8. Desafeiçoados, 9. Implacáveis, 10. Caluniadores, 11. Sem domínio de si, 12. Cruéis, 13. Inimigos do bem, 14. Traidores, 15. Atrevidos, 16. Enfatuados, 17. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 18. Paulo cita 18 características. Faça uma matemática. Quanto é 18? 3 vezes 6. Meia, meia, meia. Apocalipse capítulo 13 diz que 666 é número de homem. É número de homem. Então, essas 18 características aqui são desses homens que estão debaixo do curso deste mundo, do mistério da iniquidade. Esses homens que têm essas características, irmãos, estão seguindo o príncipe da potestade do ar. Estão em pecado. Estão caminhando para o inferno, para a perdição, para a ruína. Não estão construindo a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, as palavras de Cristo. Estão construindo a sua casa sobre areia. E quando chegar o juízo de Deus, vento, chuva, rios, a casa vai cair. A ruína vai ser grande, como está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. A casa vai cair.
Se você está em pecado, se você está seguindo o curso deste mundo, se você está debaixo desse mistério da iniquidade, meu irmão, te arrependa. Muda a tua conduta. Corra. Porque o juízo de Deus vai chegar. Um dia, o Senhor Jesus vai voltar e vai julgar vivos e mortos. Então esse mistério da iniquidade está em pleno funcionamento. Cabe agora a nós que somos a igreja de Cristo, sal da terra, luz do mundo, não nos envolvermos com o mistério da iniquidade. Pelo contrário, de um lado, o mistério da iniquidade está em funcionamento. Do outro, existe um outro mistério, o mistério da piedade, em que o derramamento do Espírito ocorre, em que há a presença de Deus, comunhão com Deus. Saia do mistério da iniquidade e venha para o mistério da piedade. Esse mistério da iniquidade, irmãos, tem tempo de duração. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7, o texto que nós estamos estudando nessa aula, Paulo diz assim mesmo: o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Iníquo aqui é o homem da iniquidade, que ele fala no mesmo capítulo 2, no versículo de número 3. O homem da iniquidade, o filho da perdição. João chama para esse homem de anticristo nas suas cartas. E no Apocalipse ele é chamado de besta. A palavra besta não é tão adequada para a tradução, porque ali em grego é terion. O correto é monstro. Um dia, o homem da iniquidade, o anticristo, vai se manifestar depois que a igreja de Jesus for arrebatada, arrancada desta terra. Agora pense um pouco. Se com a igreja de Cristo na terra, o pecado está fazendo estragos, imagina quando a igreja não estiver mais na terra. Um ponto interessante, irmãos, tem pessoas que pensam que o Espírito Santo vai sair da terra. Que depois que a igreja subir, o Espírito Santo vai junto com ela. Baseado nesse texto aqui, né? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Irmãos, o Espírito Santo nunca saiu da terra. Ele é Deus, ele é onipresente. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele já se movia sobre a face das águas. O problema de interpretação aqui que vemos é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele trabalhava através do povo de Israel. Só que no Novo Testamento, o Espírito Santo trabalha agora através da igreja. Ele habita com a igreja e na igreja. Ele habita com o salvo e no salvo. Ele está em nós. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos templo do Espírito Santo, morada e habitação do Espírito Santo. E nessa era da igreja, que começou com a subida de Cristo e vai até o arrebatamento, o Espírito Santo tem uma função chamada consolador, em grego, paráclito. Esse prefixo para significa estar ao lado. Ele está ao lado da igreja, ele é o nosso paráclito, ele é o nosso consolador, em latim advocatus. Aquele que está ao lado da igreja para ajudar. O Espírito Santo, ele dirige a igreja, ele guia a igreja, ele trabalha na igreja, ele capacita a igreja, ele ministra na igreja, ele levanta obreiros para a igreja, ele está fazendo essa atividade. Porém, a hora que a igreja for arrebatada, essa função do Espírito Santo vai encerrar. E durante a grande tribulação, como nós vamos ver nas próximas aulas, haverá salvação. Jesus fala em Mateus 24 que nesse período de grande angústia, o evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Haverá salvação de almas na grande tribulação. Portanto, continue conosco estudando nesse curso de escatologia. E detalhe, irmãos, sempre dá uma olhada na descrição desta aula aqui embaixo do vídeo. Eu sempre coloco os tópicos e os textos. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula.